Vamos lá falar sobre a morte e o morrer, de Elisabeth Kübler-Ross. Bem, a Elisabeth Kübler-Ross é uma psiquiatra suíça, né, que vai para os Estados Unidos e lá atende doentes terminais. E ela, um dia, os alunos de um seminário de teologia procuram, falando que queriam, que estavam fazendo uma pesquisa sobre as crises da vida e achavam que a morte era uma crise da vida e pedem para ela, né, pedem ajuda para ela. Então eles têm a ideia de entrevistar pessoas que estavam em fase terminal. Mas aí ela conta que ela teve muita dificuldade, que os médicos colocavam muita dificuldade, até o dia que uma pessoa se prontifica a falar com ela. Mas nesse dia ela não estava com os alunos e fala, tá bem, eu volto aqui amanhã. Só que no dia seguinte, quando ela volta com os alunos, esse homem estava morrendo. Né? Ele ainda agradeceu por ter ido, mas já não tinha forças para falar e pouco mais de uma hora depois ele morre. Então eles se reúnem depois disso para falar sobre o que eles estavam sentindo com esse episódio, né? E compartilhar os sentimentos deles, as sensações deles, né? As impressões deles naquele momento, e decidiram que durante todo o seminário eles fariam isso, compartilhariam as experiências, né? As emoções vividas em cada experiência. Então vocês podem ver vídeos dela na internet e no YouTube, eles falando, né, essas falas nesses seminários, né, eles falando o que sentiu enquanto a pessoa falava, enfim. Bom, ela começa o livro falando sobre o temor da morte, e daí ela traz né, essa questão da medicina avançar os recursos para manterem as pessoas vivas e prolongar, né, o tempo de adoecimento das pessoas. E daí ela fala sobre a negação da morte também. Ela provavelmente leu A Negação da Morte, do Ernest Becker. Eu comprei uma versão nova esse ano, e aqui, ó, tenho na capa, tá? A Negação da Morte é uma daquelas obras de arte raras que estimulam o pensamento, a curiosidade intelectual e, não menos importante, a alma. Elisabeth Kübler-Ross, autora do Sobre a Morte e o Morrer. Ela escreve o livro dela em 79, né? 5 anos depois que o Becker. Então ela fala bastante sobre a negação da morte, traz, né, ideias parecidas com a do Ernest Becker, né, sobre a necessidade de encarar a morte, a mortalidade, né, esse inevitável fim do ser humano, né, com tranquilidade, e vai questionando os valores da sociedade, né? Então ela vai falar, o que acontece numa sociedade em que o médico é valorizado pela sua técnica, mas não é valorizado pela sua capacidade de lidar com o paciente, de entender o paciente, de ouvir o seu paciente, né? Então, aí ela fala também da questão das guerras, né? E ela, as guerras, os tumultos, o aumento do índice de criminalidade podem ser sintomas da crescente incapacidade de enfrentar a morte com resignação e dignidade, né? Ela vai dizer que nessa primeira parte do livro, né, que se conseguíssemos, assim como o Ernest Becker, né, que se conseguíssemos encarar ou aceitar a realidade de nossa própria morte, poderíamos alcançar a paz
tanto a paz interior como a paz entre nações. Olha que interessante, né? Eu diria que ela está absolutamente certa. Ela fala da técnica, né? dessa questão da gente dar mais importância para a técnica, para aquela aparelhagem que dá os médicos, né? Ficam olhando os aparelhos e não olham no rosto dos pacientes, não ouvem os pacientes, né? Aí ela conta como é que começou o seminário, e daí o que nos ensinam os moribundos. Ela vai dizer que é interessante a gente falar, né? Falar com muita sinceridade, mas também que tem maneiras de falar. A mesma coisa que a Ana Cláudia Quintana Arantes fala, né? Que você não tem, né? Tem que falar da maneira, com aquilo que o paciente está pronto para ouvir, né? Você não pode ser agressivo, né? Então, lidar com a realidade, mas sem ser invasivo, né? E aí ela entra na questão, nos estágios, né? Então ela fala que, olha, entrevistando esses pacientes terminais, ela identificou esses estágios, que podem estar nessa sequência, podem estar intercalados, podem estar em outra sequência, mas que ela identifica neles. E daí ela vai descrever os estágios. Bem, o tempo todo ela fala da importância de ouvir, né, o paciente. Né? Então, no primeiro estágio, negação e isolamento. Então, assim, muitos dos pacientes, a raiva, a negação eram aumentadas pelo isolamento, né? Então ela conta de um senhor que tem uma enfermeira para acompanhar, mas ela ficava lendo, né? Ela não conversava com ele estava ali sem ter com quem conversar. E é uma fase que as pessoas querem conversar, né? Elas estão lembrando a vida toda, estão fazendo um balanço vital da vida, né? Então, que o primeiro estágio é a negação e o isolamento, né? Quando a pessoa recebe a notícia de uma doença fatal, ela diz, não pode ser, não é comigo, não pode ser verdade, os exames devem estar errados, terem sido trocados, depois que certifica que os exames estão certos, vou procurar outro médico, vou procurar outro hospital, vou fazer exames em outro lugar, né? Então, assim, a negação, né? Daquele dado, né? A negação da possibilidade da morte, né? Então, mas ela fala que a maioria dos pacientes não se serve da negação por muito tempo. Ela fala que isso é uma forma de enfrentar também, de encarar, de lidar, né? Não dá conta. O Jung falava, né? Você não dá o que você não dá conta de lidar, você não lida. Se o terapeuta não chegou lá, não vai querer que o paciente chegue, né? Então, é uma forma de começar a lidar, né, com a notícia, né? Então, ela fala que é um momento que as pessoas também preferem se ligar em coisas mais atraentes ou alegres, né? E que muitos falam, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, coisa que você imagina que é impossível. E a Ana Cláudia fala isso também, que você acha que é impossível de fazer, mas eles fazem, né? A Ana Cláudia fala que de manhã chega o paciente e fala, eu vou fazer isso, isso e isso, né? Coisas que você demoraria anos em terapia para tomar decisão e para decidir fazer, de tarde você volta e fala, já fiz, já falei, já comuniquei, já organizei, né? Não tem tempo a perder, né? E tempo é precioso, né? Então, ele fala que ela diz que essa fase da negação é sempre no começo, logo que a pessoa recebe a notícia. Depois, mais para o fim, ela vai aceitar, né?
que eles negam mais também frente aos parentes que não aceitam, né? Eles sabem quem aceita, quem não aceita. E ela fala, de novo, né? Ela fala, os médicos não sabem o que estão perdendo de conversar com essas pessoas, né? O que eles perdem de evitar essas pessoas, o que eles perdem de aprender, de viver, de experienciar, né? Aí ela vai fazendo os relatos, né, da senhora K, né, que ela fala que eles nunca tentaram romper a negação dela. Eles não, olha, escuta, a senhora está doendo. Não, eles não tentam romper a negação, eles esperam, eles sabem que é uma parte importante, né, do processo. Então, as pessoas conseguem corrigir relações, ajustar seus relacionamentos, né? Ela conta um caso da mulher que estava cansada de lutar, mas o marido não aceitava, né? Marcava outra cirurgia, e daí a mulher teve uma crise assim, psicótica na cirurgia, durante essa cirurgia que ela já não queria fazer. Interromperam a cirurgia, cancelaram a cirurgia, e daí ela conta para a equipe, né, que ela estava cansada, que ela não entendia como que o marido amava tanto ela, mas não aceitava, né, que ela estivesse cansada, que ela já não quisesse mais lutar. E daí, né, ela não é lutar, não é não lutar, mas é não lutar ali, hospitalizada, né? Ela queria passar o fim do tempo dela em casa, junto com o marido, família, né? E aí ele chega e essa mulher fala para esse homem e a equipe fala, e em seguida isso se resolve, né? Ele leva ela para casa, ela vai em paz para casa para poder passar os últimos tempos de vida em paz, né? Então ela fala muito da questão do heroísmo também, né? Dessa dificuldade de lidar com a própria mortalidade, que a gente que vai lidar com isso tem que ter noção. Não é que a gente queira morrer, né, gente? A gente não quer, eu mesmo sou contra a morte, não acho nenhuma graça. Mas tenho que aceitar, né? O Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu ontem, um escritor maravilhoso, né? Ele fala, eu espero que seja a última coisa que me aconteça. E ele era ateu, e ele fala, olha, eu espero ter uma surpresa depois, né, do outro lado. Não acredito não, mas olha, se tiver uma surpresa vai ser uma coisa bem interessante, né? Então, lidar com essa realidade da vida sem esses recursos intermináveis, né? Daí ela vai para o segundo estágio, ela observa o segundo estágio, que é o da raiva, né? E daí ela vai trazer exemplos de pacientes que essa fase é bem acentuada, né? Quando o paciente está... quando ele não consegue mais negar, ele é substituído, o sentimento de negação é substituído por sentimento de raiva, de revolta, de inveja, de ressentimento, né? Porque eu, né? Então, os médicos não prestam, não sabem que exames pedir, não sabem qual regime prescrever, me mantêm aqui no hospital para ganhar dinheiro, não respeitam meus desejos, colocam outro paciente no mesmo quarto que eu, né? As enfermeiras também são alvo de raiva, né, dos pacientes, e elas pegam tudo errado, elas fazem tudo errado, né? Quando a enfermeira sai, toca a campainha de novo, né? Ele está irado, né? E ela vai falar, talvez a gente ficasse com raiva se fossem interrompidas prematuramente as atividades de nossa vida, né? Então, não há por que ter tanto estranhamento. Mas aí ela fala, olha, a gente precisa analisar o motivo da raiva do paciente, né?
a gente não pode assumir a raiva em termo pessoal, achar que a raiva é contra nós, embora muitas vezes se volte contra nós, mas assim, normalmente a raiva não tem nada a ver com a pessoa onde ela é descarregada. Então ela fala que se reage pessoalmente a essa raiva, se os enfermeiros, a família reagem pessoalmente a essa raiva e retribuem com uma raiva ainda maior, alimentam esse comportamento hostil do paciente, né? Então, o que pode encurtar a vida dele, né? Ou entrar em atritos desnecessários, né? Cada um defendendo uma posição, ignorando que esse problema é o de menos, né? Tem que ver de onde vem essa raiva. E ela vai dizer que normalmente você vai descobrir se você conseguir ouvir o paciente, né? Ela fala, temos que aprender, o tempo todo ela fala, temos que aprender a ouvir os nossos pacientes, né? E às vezes até a suportar alguma raiva irracional, sabendo que o alívio proveniente do fato de tê-la externado contribuirá para aceitar melhor as horas finais. Não? Deixa ele externar a sua raiva. Isso pode ajudá-lo. Não? Só poderemos fazer isso quando tivermos enfrentado o medo da morte, os nossos desejos de destruição e nos tivermos compenetrado de nossas próprias defesas que podem interferir nos cuidados com o paciente. Aí ela fala que um paciente bem problemático é aquele que é acostumado a controlar tudo a vida inteira, né? Ele reage com fúria quando se vê obrigado a abandonar o controle das coisas, né? Mas isso pode ser trabalhado com ele, né? Ouvindo e pensando junto com ele, né? Então, nessa fase da raiva, eles costumam rejeitar o tratamento, o atendimento, né? Então, ela fala que, nesse particular, o rico e o bem-sucedido, as pessoas muito importantes e dominadoras, são as mais pobres, né, de lida nessas circunstâncias, pois estão prestes a perder todo o conforto que tinham antes. No fundo, somos todos iguais, mas esse tipo de pessoas não podem admitir isso. Lutam até o fim e não raro perdem a oportunidade de aceitar humildemente a morte como um desenlace inevitável. Provocam rejeição e raiva e, apesar de tudo, são os mais desesperados de todos, né? Então tem que ouvir essa pessoa, fazer com que ela se ouça, né? Que a escuta terapêutica é isso, né? Você escuta para fazer com que ela se ouça, que ela se entende, né? Então, aí ela traz algumas entrevistas, né? E os fechamentos dessas entrevistas, né? Sobre essa segunda fase. Traz coisas muito interessantes. Ela conta a história de uma freira que fica amiga de um judeu que era judeu, mas era ateu, né? E que esse judeu põe em dúvida a fé dela, né? E daí ela descobre que a fé dela sempre foi imposta pelos outros. E daí ela vai começar a pensar, e daí ela recupera a fé, mas aí é a fé dela, né? Que ela acredita em Deus, ela acredita na outra vida, na vida eterna, mas isso é a fé que ela vai recuperar e que é de autoria dela, de pensamento dela. O terceiro estágio é o da barganha, em que a pessoa tenta negociar, né? E ela inclusive compara com o adolescente, né? Quando o adolescente quer dormir fora de casa, que fala, primeiro fica com raiva, todo mundo dorme, todo mundo vai, mãe de todo mundo deixa, só você que não deixa. Depois a mãe fala, você não vai. Aí a adolescente vem, se eu ficar boazinha a semana toda, lavar a louça, toda noite você deixa eu ir, né? Então, negocia, né? É a fase em que as pessoas negociam. Se eu ficar bonzinho, Deus vai me fazer curar, vai
né? Então, assim, é a negociação, a fase da barganha. O quarto estágio é a depressão, né? Ela fala que além das perdas, por exemplo, um câncer de mama, além da perda da beleza, da estética feminina, os encargos financeiros. Esse livro foi escrito nos Estados Unidos, né, que não tem SUS, e, né, então as pessoas vendem as casas, vendem os bens para poderem se tratar, né, e ela fala desse custo elevado dos tratamentos que obriga essas pessoas a venderem tudo na velhice e abrirem mão de coisas que se planejaram para fazer ou para ter, né? E daí ela vai falando da depressão, né? Que leva em conta, né, todas essas perdas, né? Todas essas, acho que já se vem sentindo a perda da saúde, a perda, e as perdas iminentes, né? E ela diz dessa questão de quem vai atender essa pessoa, tenta animar, né? Fala, olha, não fica triste, olha o lado risonho da vida, veja o lado positivo, né? E ela fala, olha, a gente fazer isso é consequência da nossa própria necessidade, das nossas necessidades, né? Da nossa própria incapacidade de suportar por muito tempo uma fisionomia amuada, né? Essa forma de abordagem pode ser útil quando se trata do primeiro tipo de depressão em pacientes em fase terminal, né? Mas o que ajuda uma mãe nessa fase, né? Uma mãe em fase terminal que tem filhos, é saber, por exemplo, que as crianças estão brincando, que o vizinho fica lá enquanto o pai trabalha, né? Continuam rindo, estão indo nas festinhas, que os boletins continuam trazendo boas notas, né? Então ela diz, olha, o paciente não deveria ser encorajado a olhar o lado risonho das coisas, pois isso significaria que ele não deveria contemplar sua morte iminente. Deixa a pessoa contemplar sua morte, né? Ela está prestes a morrer. Deixa ela contemplar a morte, saber o que ela pensa, saber o que ela gostaria de providenciar antes de morrer, com quem gostaria de falar, né? Dizer-lhe para não ficar triste será contraproducente, pois todos nós ficamos tristes quando perdemos um ser amado. O paciente está prestes a perder tudo e todos a quem ama. Se deixarmos que exteriorize seu pesar, aceitará mais, né? E ficará agradecido aos que puderem estar com ele nesse estado de depressão, sem repetir constantemente que não fique triste, né? Então, ela diz que no pesar preparatório há pouca ou nenhuma necessidade de palavras, é mais um sentimento que se exprime mutuamente, traduzido em geral por um toque carinhoso na mão, um afago nos cabelos ou apenas por um silencioso sentar-se ao lado. Se a pessoa não quer falar, fica ali, né? E seja presença, e só. Talvez não precise de mais, né? Ela fala que se os membros das profissões auxiliares estivessem mais a par da discrepância ou do conflito entre o paciente e seu ambiente, poderiam participar sua experiência as famílias dos pacientes e ser de grande ajuda para todos eles. Deveriam saber que esse tipo de depressão é necessário e benéfico. Se o paciente tiver que morrer num estágio de aceitação e paz, só os que conseguem superar suas angústias e ansiedades são capazes de alcançar esse estágio. Se essa confiança pudesse ser dividida com seus familiares, seria evitada muita angústia, né? Que é o caso daquela mulher que diz, ele tem que aceitar que eu estou morrendo. Né? Cada nova cirurgia é um novo sofrimento, aumenta meu sofrimento, eu não quero mais operar, eu quero ir para casa, né? Então, e o quinto estágio é a aceitação, né? Ela fala que um paciente que tiver, aqui ainda na depressão, ela fala que
ela fala de um senhor que era casado com uma mulher muito bem sucedida, e que não estava mais, sabe, assim, que culpava ele de não ser um cara bem sucedido como ela, né, e que se ressentia disso. E ela deixava ele no hospital, ele estava no hospital e ele também queria ir para casa. E uma vez que a mulher vem, ela consegue falar para a mulher que ele se ressentia disso, né? E ela fala, eu entendo, né, que a senhora está super ocupada, super bem, bem realizada, né? Fazendo as suas coisas, mas talvez, aí ela fala, não, aí a mulher fala, gente, tudo isso é verdade, mas ele é a pessoa que foi a pessoa mais doce, mais fiel do mundo, ele foi o homem mais honesto e fiel do mundo, e a mulher se emociona e pega e leva o marido para casa, né, que é o que ela não queria fazer, né, para passar esse último tempo cuidando dele, né? Então, como que essas decisões são tomadas assim muito rapidamente nessas situações, porque as pessoas, né, não têm tempo a perder. Então, a aceitação é o último estágio, né? E ela fala, não se confunda a aceitação com um estágio de felicidade. É quase uma fuga de sentimentos. É como se a dor tivesse esvanecido, a luta tivesse cessado e fosse chegado o momento do repouso derradeiro antes da longa viagem. No dizer de um paciente, é também o período em que a família geralmente precisa de ajuda, compreensão e apoio, mais que o próprio paciente. À medida que ele, às vésperas da morte, encontra uma certa paz e aceitação, seu círculo de interesse diminui e deseja que o deixem só, ou pelo menos que não o perturbem com notícias e problemas do mundo exterior. A pessoa vai dormindo mais. Eu lembro, minha mãe morreu faz 2 anos, vai fazer 3 anos em novembro, ela foi dormindo mais, né? Foi dormindo, né? Então, ela fala que a aceitação não é a felicidade, é o próprio cansaço, né, do adoecimento, é o próprio esperar a morte chegar. Então, gente, se resignar, né, aceitar. Então, e o corpo enfraquecido. E aí, a partir daí, ela vai tratar da família, do paciente, vai trazer mais algumas entrevistas com pacientes em fase terminal. Bom, então é isso. Vocês, espero que vocês curtam esse livro como eu curto. E eu agora vou tá longo esse vídeo e vou fazer um sobre o fichamento.